estão no continente físico, né, que ainda existe este outro problema. Quando na escravização das pessoas africanas, elas foram retiradas fisicamente, geograficamente, de seus países e colocadas ao léu de uma escravização, o que faz com que, nesse contexto, eles percam suas bases filosóficas, suas bases espirituais, suas bases de família, sabe? Seu princípio de comunidade. Só que isso, ao longo do tempo, vem sendo tendo resistências, né, que a gente vê no candomblé, a gente vê na capoeira, no samba, né, nosso maravilhoso carnaval, e diversas outras marcas, né, que são fenomenais para apontar o seguinte: existe, na realidade, um movimento que está tentando resgatar esse princípio africano das relações, onde o preconceito, o machismo, o patriarcado não seja a base. Então, é um pouco sobre isso. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode depois botar aí nos comentários. Ai, muito boa a fala do Matheus, assim, muito importante. E agora vamos passar para a Alissa, por favor, querida. Oi, bom dia, gente. Meu nome é Alissa, eu sou estudante do Cefet, quarto ano de informática, terminando. E, bem, sobre o tema de hoje, masculinidade e feminilidade, eu queria começar abrindo a fala com isso. É difícil para vocês perceberem, eu estou fazendo uma pergunta direta a todos vocês, que não é regra a pessoa ser masculina. Toda pessoa que expressa masculinidade é homem. E toda pessoa que expressa feminilidade é mulher. Vocês sabem o erro que tem nisso, a ignorância que está nessa frase? Porque, assim, percebemos nos dias de hoje, né? Pessoas, homens com masculinidades muito expressivas e homens com feminilidades muito expressivas também. Você ser masculina não quer dizer que você seja homem, nem você ser feminina não quer dizer que você seja mulher. Isso são coisas diferentes. E, bem, sobre isso, eu posso dizer muito bem sobre um exemplo pessoal meu mesmo. Eu, depois de me descobrir trans, eu meio que me descobri, né, de certa forma. E quando eu me descobri trans, eu também estava descobrindo qual era, onde eu me encaixava na sociedade. Se eu tinha mais masculinidade, se eu tinha mais feminilidade, eu não sabia como me expressar. Isso é muito comum nas pessoas. Muita gente põe essa máscara, né, no rosto e sai aí e expressa algo que talvez não seja o que ela realmente é. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que é importante você ser você, né? Expressar não só a masculinidade e feminilidade, não se importar com esse tipo de coisa, porque isso não te dita homem ou mulher. E basicamente é isso. Alguém mais quer falar? Sim, então acho que é isso, sim. Se você acabou sua fala, então pode passar pro Joãozinho e Gabriel. Oi, gente, bom dia. Eu só queria dizer que estou muito agraciado por falar da Alissa. Muito do que eu vou falar agora vai só construir mais e mais do que ela falou, que não importa muito a maneira com que você se expressa, sim o que você é. Se você sabe aquilo que você é, nada muito importa além disso, eu acredito, né? Exatamente. Mas agora eu vou falar sobre um pouquinho mais a construção histórica do que seria a masculinidade. Eu sou pesquisador de iniciação científica junto com a professora Cristiana, sempre erro, desculpa, professora. Opa. A Cris. Então,
eu logo fui puxar lá atrás como é que funcionava toda essa construção da masculinidade e eu fiquei muito surpreso, porque, assim, pelo trabalho que eu li, estava explicando que, assim, até o século XVIII não existia muita nuance. Óbvio, antes de falar sobre isso, vou dar um disclaimer. Eu estou falando totalmente da sociedade ocidental. O Matheus pontuou muito bem na fala dele que o mulherismo africano era um movimento social e teórico que era não é que era contraditório, mas que seguia uma lógica paralela à cultura ocidental, eurocentrista, porque tinha sede na África. Mas, então, justamente eu vou falar agora a visão eurocentrista da masculinidade. Até o século XVIII, tudo era uma questão muito falocêntrica. Ser homem era basicamente ter pênis e nada muito além disso. Não tinha toda uma construção social por trás, até o século XVIII, tão bem fundamentada. Óbvio que essa questão sempre existiu, a divisão sexual do trabalho sempre existiu. Quando você vai buscar a questão religiosa, você vai ter a ideia de corpo perfeito, que seria o filho de Deus, Adão, e a Eva, que seria apenas uma costela de Adão, e na verdade Eva ainda o corrompe quando peca, quando come o fruto perdido. Então, tem toda essa construção já de inferiorização da mulher perante o homem, mas só que a questão era muito ligada à genitália. A questão de ter pênis ou não era importante para a definição de que é homem e que é mulher. E era, na verdade, basicamente era a única definição que tinha. E mais do que isso, muitos teóricos, a partir de pouco antes de Aristóteles, ou seja, nos pré-socráticos, tinham a noção de que, tipo, a mulher era um homem invertido. E olha que situação bizarra. A ideia era que se você pegasse os órgãos masculinos, genitais, e internalizasse, você seria uma mulher. Quando você internalizaria, você teria o pênis sendo dobrado para dentro e formando o útero, os testículos formando os ovários, e também no século XVI a gente vai ter alguns trabalhos de fisiólogos dizendo que o clitóris da mulher seria como se fosse um pênis subdesenvolvido. Então, assim, na ideia de que só existisse homem e a mulher era algo referente ao homem, só que mal feito, mal acabado. Tanto que nas culturas gregas a gente vai ter um grande endeusar do corpo masculino como sendo o corpo perfeito, em detrimento do corpo da mulher, que não era tão bem valorizado. Na cultura da Grécia e da Roma, em especial, era um pouco diferente disso, porque a ideia de corpo definido, magro, sempre foi muito valorizado, mas só que tem outras questões também relativas a isso. Mas, basicamente, nessa primeira etapa, até o século XVIII, ou seja, desde da Grécia Clássica, ou seja, 400, 500 a.C., até o século XVIII, a ideia de homem e mulher ela é definida apenas pela genitália, entendeu? E com a chegada do século XVIII, século XIX, meados do século XIX no caso, a gente vai ter uma transformação sociocultural muito grande com o advento do capitalismo de uma forma exponencial. As revoluções industriais, a gente vai ter o contexto de rápida urbanização e vai demandar também uma nova ordem social da sociedade capitalista, na qual foi demandado que tivesse outra versão para o que seria gênero, não apenas uma questão falocêntrica, porque passou-se a discutir de que homem seria uma coisa e mulher seria outra. Não mais aquela relação de que a mulher seria o homem invertido, o homem ao contrário. Mas agora teremos homens e mulheres. E isso, em teoria, botaria os dois em pé de igualdade. Só que não. Porque quando você tem a divisão sexual do trabalho muito forte no começo das sociedades capitalistas europeias, como a gente vai ter Inglaterra, França e outros países, a gente vai ter uma divisão sexual muito forte das funções sociais. O homem vai ser responsável por sair de casa, ou seja, ter uma vida pública muito forte, vai garantir a renda, vai sustentar a casa, e vai ter principalmente vida pública. Ele vai interagir, ele vai sair de casa, ele vai negociar, ele vai assumir cargos de controle, enquanto a mulher é reservada à esfera privada. Então ela vai ficar dentro de casa, não tendo contrato com outras mulheres, no máximo para poder falar de filhos ou para poder fazer reuniões relacionadas à religião. Assim, de uma forma geral, totalmente generalizada, no caso, falando. Então, a gente vai ter um papel de submissão da mulher perante o homem por conta dessa divisão. Então, mesmo que a gente tinha, em tese, a pé de igualdade, já que agora os dois são obras normais, os dois são seres humanos iguais, não existe uma relação necessária de involução entre os dois, não é isso que não vai acontecer, entendeu? E também tem a questão de que, tipo, muitas questões começaram a abraçar, falando sobre o que seria ser homem,
seria ser um corpo mais forte, mais poderoso, enquanto a mulher seria frágil, seria mais fraca, porque não tem tanto músculo, não pode correr tanto. Também com a evolução da biologia, a gente vai começando a ter essa visão do racismo científico não, mas do preconceito científico, da misoginia científica. Então a gente vai pensar que as mulheres são inferiores, mas com base na ciência. Que a Cristiane deve ficar bolada, porque sendo bióloga ela deve ter noção do quanto isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, além disso, além da construção do que seria masculino e o que seria o feminino, a gente passa a ter a questão da subjetividade relativa a sexo, a questão de noção própria de sexo. E aí acabou bolando geral, porque é difícil até explicar isso, mas o homem, como a Alissa falou, que eu disse que ia retornar a esse assunto, o homem ele passou a adotar também ações femininas em sua prática, na sua concepção de mundo, na sua visão de si próprio. Então, quando o homem passou a adotar essas questões mais ativas ao afeto, à demonstração de carinho, à demonstração de fragilidade emocional, passou a ser colada a ele uma visão feminina. Então, aí a gente passa a ter a homossexualidade como sendo um terceiro gênero. É um pouco mais complicado de explicar isso, assim, mas tinha alguns teóricos no século XVIII que começaram a ver a figura do homossexual como não sendo um homem nem uma mulher. Seria como se fosse um homem por apenas ter a questão genital, mas ele não exerceria o papel de homem na sociedade, porque ele seria muito frágil para isso. Então, é uma subversão do homem perante si próprio. E isso vai dar início a uma crise de identidade masculina muito tensa, porque a gente tem homem que tem pênis, mas só que não é homem. E aí a sociedade simplesmente buga. O Michel Foucault, que acredito todo mundo que vai estudar sexualidade, gênero, sexo, prazer, alguma coisa dessas na vida vai ter que ler Foucault. E ele diz no livro 2 dele que o próprio termo sexualidade foi exatamente falha no sistema. Mas, basicamente, no século... Tipo assim, o termo sexualidade foi cunhado no século XIX. Então, assim, é muito louco pensar que a gente passou tanto tempo no mundo, na nossa história, sem falar sobre isso, tá ligado? E a gente chega... agora, retomando. A gente chega a uma crise da identidade masculina quando a gente vai passar a ter uma mistura entre o que é ser homem e o que é ser mulher, que seria essa questão do homem que tem um pênis, mas que adota para si questões que são relacionadas ao gênero, ao feminino, adotam para si práticas femininas, entre milhões de aspas, já que, como a Alissa mesmo disse, não existe prática que é feminina ou masculina, apenas práticas. E, assim, isso causa uma instabilidade dentro do próprio homem. O que é ser homem? E, junto a isso, a gente tem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, na qual o homem sai de casa para poder lutar a guerra e a mulher fica. Só que a mulher não fica em casa. Ela sai para trabalhar nas fábricas, fabricando arma. Ela sai para poder cuidar da cidade. Ela sai para poder se candidatar a cargos políticos. Ela sai para poder se organizar politicamente. Ela sai para poder fazer. Ela deixa de estar na esfera privada e passa a estar na esfera pública. A gente entende que isso é um processo extremamente lento, que não ocorreu uma emancipação das mulheres, no geral, mas só que a gente vê que existe uma pressão no que é ser homem, vinda a mulher ocupando espaços que antes só eram ocupados por homens, e a ideia da homossexualidade mostrando a capacidade de subjetividade na construção do sexo. Então, de acordo com Foucault, estamos numa crise de identidade masculina, desde então. A gente ainda não sabe definir muito bem o que é ser homem, o que é ser mulher, e agora também, com uma crescente muito forte dos movimentos trans, a gente passa a começar a se questionar se definir o que é homem e o que é mulher seja algo tão importante. Então, a gente está numa crise de identidade agora, todos os homens do mundo, mas só que eu acredito que seja uma crise muito produtiva, porque a gente está aprendendo a lidar com diferentes perspectivas do que é ser homem, o que é ser mulher, ou não ser nenhum dos dois, ou ser algo além desse binarismo que só oprime a gente, que só bota a gente em caixinhas. Então, é isso. A masculinidade na história é basicamente isso. As questões sociais a gente vai deixar para poder falar um pouquinho mais à frente, mas é isso, gente. Muito obrigado. João, eu achei que teve uma pergunta ali do Luan, que acho que foi
Acho que seria bacana explicar assim, só por, tipo, antes, agora mesmo, só pra engatar no momento. Ele perguntou o que seria não binário e como você se refere a alguém que se identifica assim. A gente tem um verbete no nosso dicionário explicando muito bem o que seria a não binariedade, mas só que, em linhas gerais, seria uma pessoa que não se identifica apenas com o masculino ou apenas com o feminino. Pode ser que se identifique com os dois ao mesmo tempo ou algo além disso. Mas só que é bem complicado no meu local de fala, então não vou ficar me aventurando muito aqui nisso. E como se refere a alguém que se identifica assim? Pergunta. Simples. Você perguntar como se prefere se chamar, por pronomes masculinos, por pronomes femininos, por pronomes neutros, ou até mesmo, eu quase namorei uma pessoa não binária, eu tive uma relação muito forte com essa pessoa, e assim, ela dependia do dia. Então, às vezes, eu esperava essa pessoa se referir no pronome, no masculino ou feminino, para poder aí sim eu conversar com ela, entendeu? Mas só que você pode simplesmente chegar e perguntar, não é uma questão agressiva, entendeu? Eu acho que é sempre o mais respeitoso, o mais bacana é que seja dessa forma. E é isso. E outra coisa, não binariedade é um termo guarda-chuva que abrange diversos outros gêneros. Então, assim, não é uma coisa tão fechadinha. Não é... Pode ser uma pessoa gênero fluida, pode ser uma pessoa travesti, que eu fui descobrir também no Sexo Já não sabia que é uma identidade não binária. Então, tem várias coisas. E é isso. Sim, se vocês quiserem, a pessoa perguntou, Luan, né? Tem lá no nosso Instagram. A gente fez um verbete e a gente postou lá. Sim. A Isa acabou de mandar aí no chat para vocês, por favor, o @ do SexaGenCFet e o linkzinho para vocês seguirem. Então, vou continuar agora, assim, depois já falo do Josh, falando da questão do problemas, por exemplo, que essa masculinidade gera, tanto como foi citado pela Camille, tudo assim, numa ação opressora masculina, com pessoas femininas, assim, quanto com a própria toxicidade, com a falta de homens não conseguirem criar laços. Você tem na infância, sem estudos comprovam na infância, que você tem aquela antropólogos mesmo, assim, falam que você vai desenvolvendo laços, você vai tendo aquele seu amigo, e você quer fazer tudo com ele, você quer fazer, tipo, quer ficar perto, quer demonstrar carinho, e conforme você vai crescendo, cerca dos 12 anos, entre os 10 e os 12 anos para cima, você já começa a distanciar, porque todo contato masculino não... Ah, perdão, tem que olhar para cá só para minha câmera. Todo contato masculino, todo contato, assim, entre homens, assim, é reconhecido como homossexualidade. E aí, como é visto pejorativamente, né? Então é sempre evitado, é sempre coisa. E aí, com isso, homens vão aprendendo a não ter laços. E isso vai gerando inúmeros problemas, assim, vai gerando você vai tendo, por isso que é assim que você desenvolve a agressividade. Você não tendo um laço, você já tem uma cultura que reforça a misoginia. Então você aumenta mais ainda, assim, você tem uma masculinidade super frágil e controversa, e você fica naquela... Muitos, por exemplo, têm desejo, tudo assim, fica naquele limbo ali que você não consegue se expressar totalmente, mas você também não consegue mudar, mas você também não consegue pedir ajuda. Então, porque ajuda seria visto como fraco, como não máscula, né, assim. Então, tem vários problemas assim, tanto que, por exemplo, no Brasil, assim, especificamente, 76% dos casos de suicídio são cometidos por homens, assim, e isso é um fruto da masculinidade que a gente cria. Você tem, por exemplo, pessoas de gênero feminino, tudo assim, se mutilam mais. Há mais casos de mutilação. Mas em questão de suicídios, assim, tipo, concluídos, assim, a maior parte são homens. E tem a maior parte abuso de substâncias ilícitas, como álcool, ou substâncias, assim, dependentes, né? Ou ilícitas, como algumas outras drogas, tudo assim. Que são um reflexo dessa masculinidade, desse não conhecimento de pedir ajuda, sabe? De reconhecer que você não sabe tudo, você não vai ter todas as respostas, você tem que pedir ajuda. Todo mundo precisa de ajuda no momento. A gente se desenvolve socialmente, até numa história que mesmo assim, em grupos, em coisas, não sozinho. E esse é um fruto da masculinidade que a gente viu, né?
E aí um contraste que eu acho muito bacana aqui assim falar, já que eu já estava começando a falar dessa parte da construção da masculinidade, é que a masculinidade, por exemplo, brasileira, até o padrão mesmo, tudo assim, seria o que seria considerado, né, o homem másculo europeu periférico entre o século XIX, por ali, assim. Porque tanto que, por exemplo, você vê que o homem brasileiro, principalmente velho, assim, se assusta quando vem, tipo, assim, se assusta, tipo, entrar, tipo, leva um choque cultural que vem em outras partes do mundo, por exemplo, como na Coreia, tipo, que homens usam muita maquiagem, muita coisa e tudo assim. E menosprezam e, tipo, não associam aquilo a lugares, né, de pertencimento masculino também, assim. Isso tem a ver com a parte da colonização, com tudo, com o nosso ideal de homem e tudo assim. Então, acho que tipo, basicamente isso para falar sobre essa parte, assim, nessa construção de masculinidade, e que a gente acha muito, muito importante também criar vínculos e tudo assim, ensinar ao homem a se conectar e tudo assim, para que tenha uma sociedade mais igual, né? Porque se você tem um aprendizado, uma cobrança de verdade, para que ele age como uma pessoa e não como um animal, tudo assim, você consegue diminuir vários tipos de violência, etc. Então é isso. A Alissa levantou a mão, pode falar, meu amor. Eu queria adicionar com algo que eu pensei aqui agora, eu não sei se está certo, realmente eu só vou jogar aí na roda e vamos ver se vocês concordam ou não. Mas eu acho interessante como vocês falaram, né, a masculinidade e a feminilidade hoje estão em uma mudança e estão em uma fase de transição onde a gente não sabe muito para onde está indo, como que isso vai se desenrolar. E isso afeta realmente os lugares do padrão, né, do conservadorismo, da mulher e do homem. E eu acho muito interessante como o homem reagiu, o homem, que eu digo o homem conservador, né, o homem tradicionalista, ele reagiu a essa mudança. Foi como ele não podia mostrar diferenças entre a masculinidade e a feminilidade, ele foi pelo selvagem, ele foi pela natureza. Pô, o homem é mais forte, então vou mostrar minha força, sabe? Essa é a forma de hoje eu posso mostrar minha diferença, porque hoje em dia qual a diferença do homem e mulher na nossa sociedade? Todo mundo trabalha, todo mundo tem tarefas dentro de casa, fora de casa, então não existe mais essa diferença como existia antes. Então o homem ele encontra essas outras saídas para poder criar essa diferença, para poder dizer, eu sou homem, eu não me compare a essas feminilidades da mulher, porque eu sou forte, eu sou másculo, entendeu? É só você pensar que até numa questão de falta de higiene. Se você pensar pela segunda Sociedade Brasileira de Urologia, 1.000 pênis são amputados por ano no Brasil simplesmente por falta de higiene. Uma coisa assim, mas é tenebroso, assim, tipo, você pensar isso. E que realmente você vai para esse lado bestial, tipo assim, dessa coisa, tipo, de criar. Então, tem um documentário muito, muito incrível, se chama Máscara que Você Vive. Vou passar o linkzinho aqui para vocês, se vocês quiserem. Eu achei que no Facebook, infelizmente a Netflix tirou ele, né? A Netflix tira tudo que é bom, mas renova outras coisas. Enfim. Eu mandei esse linkzinho no Facebook tudo assim, mas é a Máscara que Você Vive. Ele é em inglês, mas ele tá legendado. Assim, e, tipo, ele é muito incrível. Ele fala dessa construção de masculinidade e tudo assim, e fala de como numa sociedade de gênero você desenvolve, por exemplo, cérebro de gênero, porque tem milhões de estudos, principalmente da início da década do início do século XXI, assim, que você tem, até ali mais ou menos, muitos estudos que queriam mostrar diferenças entre o cérebro masculino, o cérebro feminino, tudo assim, e você tem estudos novos, muito legais, que inclusive eu achei super interessante. Uma. Eu esqueci qual é o nome dela. Tem desse vídeo assim. Ela é, ela é pesquisadora de Harvard, assim, da Central de Neurologia, e ela fala que o cérebro é muito mais neuroplástico, que essa diferença que apontavam, por exemplo, no início
do século XXI, assim, é muito mais sobre vivência, sobre coisas, sobre aprendizado. É muito mais como você lida com as pessoas do que, tipo, não é natural, é social, entende? É tipo, uma sociedade de gênero produz cérebros de gênero. Acho que isso é muito legal. E aí vamos. Aí agora o Matheus, por favor, que levantou a mãozinha, pode falar. Eu só vou Aí depois a gente dar vai uma ler. completada aqui Ah, no que a Lisa falou. É, o masculino e o feminino, ele na verdade foi criado, né, pela sociedade europeia, que é o que a gente vive hoje, né? Nós vivemos no modelo de sociedade europeia. E que é o que dominou o mundo todo, enfim. Então, isso é uma coisa criada, não é natural. Então, eu, assim, observando assim, muito a sociedade hoje em dia e como a gente está vivendo, a gente, assim, ainda mais os jovens, enfim, a gente está observando que a gente está tentando voltar ao natural, né? Tentando sair dessa sociedade. Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A gente tá tendo um olhar mais pro natural, entendeu? Do que realmente tá ali, do que realmente já estava ali e do que foi criado pelo homem, pela sociedade, entende? Então, por exemplo, o homem e a mulher, essa divisão de trabalho, de vida e, enfim, foi a sociedade que criou. Mas, assim, você indo analisar as sociedades antigas e, enfim, antes de toda a sociedade europeia dominar tudo e, enfim, ter essa criação da sociedade, você observa que não havia isso, entendeu? Os trabalhos eram divididos, mas não eram tão divididos. Você nasceu com um pênis, você vai fazer tal coisa. Você nasceu com uma vagina, você vai fazer tal coisa. Não era assim, sabe? Então é bem interessante dar um olhar pro que já estava antes da nossa da sociedade que a gente vive atual, né? Agora a gente vai abrir para pergunta. A Júlia. Deixa o Matheus tem falar. só a fala do Matheus, Tem só a fala Sim. do Matheus, assim, e aí a gente lê a fala da Júlia. Fala, Matheus. Obrigado. Uma fala do João me remeteu a um livro que eu li há pouco tempo, né? Como ele falou muito bem, não existe uma construção do que é ser homem, mas esse livro, Políticas Anais, de Javier Sáenz, ele diz uma coisa interessantíssima. Não existe a construção do que é ser homem, mas existe uma construção do que não é ser homem, né? E tudo que é feminino é o que não deve ser o homem. Gente, o livro é massa, é muito bom, eu indico super. Coloca o nome pra gente no chat, por favor. Depois. Coloco sim. Alguns vão achar o nome pesado, mas assim, o nome foi para impactar, tá? É, o autor ele vem falando, né, construindo, porque a teoria queer ela é interessante porque ela surge para exatamente dar um choque na binariedade que tem na biologia, na sociologia, na antropologia, na história, né, nessas formações de pensamento social. Então, quando o João falou isso, eu falei, cara, que fala, né? Porque ele basicamente falou o que o autor falou. Maravilhoso, João. Então, é interessante pensar que o feminino é sempre relegado ao lugar do que o homem não deve ser. Mas ninguém diz o que o homem deve ser, né? Como o João falou. Isso é interessantíssimo, era só isso mesmo. É exatamente isso. Eu estava vendo esse estudo que eu estava remetendo, que é um estudo de 2000, do ano de 2000 até. Eu até fiquei com medo de ter algumas quebras temporais, de ter algumas coisas muito erradas lá, mas só que um estudo muito bem feito. Ele falando, ser homem é negar, desde o começo. A figura do homem é negar aquilo que não pertence a ele. Então, o homem antes era o ideal, idealizado com uma questão genital, mas só que depois, quando você tem o começo da construção capitalista, ser homem é não ser mulherzinha. Ainda esse termo mulherzinha é muito importante.
é uma cultura de negação o tempo todo. Então, olha, muito obrigado pela indicação. Eu com certeza vou ler esse livro, vou até comprar. Que bom. Então agora vamos abrir as perguntas assim. A Júlia colocou uma pergunta assim: o que vocês acham da criação de diferentes gêneros? Como vocês, como integrantes da comunidade LGBTQIA+, conseguem acompanhar essas mudanças da própria comunidade? Não, a criação de assim eu acho super legal, super válido assim. Agora, acompanhar, assim, não, acho que ninguém consegue acompanhar totalmente. Pelo menos eu não sei, gente. Eu tenho uma sobrecarga digital, então assim, eu vou acompanhando, assim, tanto que a gente aprende várias coisas conversando, o próprio SexGen mesmo, a gente vai falando entre si e vai aprendendo, porque assim, acompanhar tudo não dá, assim. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sobrecarga digital e assim, só o EAD já me subiu 95%. Então, assim, mas a gente acha super legal, a gente aprende em grupo, entendeu? A gente sempre vai pesquisando, vai comentando e vai aprendendo os novos e vai tentando criar, mostrar para vocês. Pessoal que tá com a mão É, levantada. é o João e a Camille, pode falar, meus amigos. Ok. Não, tá. É só porque, eu não sei se a Cris queria falar alguma coisa que ela abriu o microfone agora. Não sei se abriu sem querer. Oi, gente. Foi bem sem querer mesmo, que eu tava printando a tela. Eu vi um vídeo. Eu tava... Mas é isso. Eu ia aproveitar e comentar o que o Nathan falou, né? Assim, realmente, diversos grupos, né? Então, assim, essa questão de um monte de tipos de gêneros, a gente busca acompanhar. Tanto é que o dicionário ele foi criado com essa intenção, né? Justamente para a gente tentar se apropriar, estudar, na realidade, os termos ligados à diversidade, à sexualidade, à juventude de uma maneira geral. Tanto é que no dicionário, que vocês encontram lá na página do Instagram, né? Tem o link lá da primeira edição, nós estamos reformulando a segunda edição, revendo alguns verbetes novos, né? Então a gente busca acompanhar. Agora, é lógico, a gente entende que representatividade é uma coisa importante, daí também essas diferentes identidades, né, surgindo, e a gente busca dar conta, mas é lógico, né? A gente não está dentro exatamente dos movimentos, de todos os movimentos, né? Até porque os movimentos eles não são, vamos dizer assim, completamente, tem diferentes vertentes, é isso que a gente quer dizer, né? Uma variedade muito grande, é impossível a gente se apropriar de tudo, mas na medida do possível, justamente a gente estuda e os verbetes foram para isso, para a gente poder discutir, né? Não é só chegar a escrever lá, nesse processo de escrita de um verbete, tem todo um estudo, uma pesquisa, né? E a gente busca dar conta, mas sabendo que também somos falhos e também entendendo que a sexualidade, as identidades, as orientações, elas estão em movimento, né? Então, surgem coisas novas o tempo todo. Bacana. Agora, o João ou Camille, algum de vocês? Se levantaram a mãozinha, querem responder também? Pode ser então. Agora eu lembro que foi a Júlia que fez essa pergunta, agora eu não lembro. Enfim. Foi Júlia Costa. Tá, ok. Então, eu já parei muito para poder pensar sobre isso. Eu vou ser muito sincero. Porque eu pensava, até que ponto a criação de mais siglas nos separam, nos segregam do que nos tornam uma coisa mais unida. Mas só que depois eu parei para poder pensar. Cada letra daquela tem uma peculiaridade, tem um contexto histórico de formação, tem um estilo de representar as suas necessidades, as suas demandas. Cada letra é muito simbólica, cada letra é muito singular. Então, como o Ayrton fala, ele não está aqui presente, mas a gangue do alfabeto é muito diversa na sua composição. Eu acredito que, tal qual as cores do que existem no arco-íris, entre uma cor e outra, entre as 7 cores, você tem infinitos tons de outras cores, entre cada letra você tem infinitas outras que vão estar ali rondando. Então, eu vejo de bons olhos toda vez que uma letra nova surge, mas sempre assim, a gente não vai conseguir fazer o acompanhamento nessa criação, não de novas siglas, mas apenas dar um nome a algo que já existe, que é um sentimento, que é uma questão subjetiva, de maneira de você processar aquilo que você sente, da maneira com que você relaciona com o mundo e sua volta. Então, eu vejo de muito bons olhos, para ser bem sincero. E a questão de acompanhar, como a Nathan falou, eu fazia 2 iniciações científicas, um monte de coisa dentro do colégio, de cargo, disso, daquilo, estudando. Eu não tenho tempo nem para existir. Mas a gente tem que tentar da maneira que pode. E não só isso, é uma questão muito como o Nathan falou, é de troca de experiência. O SexGen tem isso muito bacana, a gente organiza vários eventos ao longo do ano, principalmente live no Insta, aqui no Teams, que a gente senta e conversa. É quase como um flow, só que com o mínimo de decência, entendeu?
a gente faz uma troca muito bacana com pessoas que têm local de fala. Muitas das coisas que eu aprendi aqui, eu aprendi nas lives do Sexy Gen falando com pessoas trans, falando com pessoas do movimento feminista, falando com pessoas que são o local dela de fala, e mesmo que eu não tenha o mínimo conhecimento, sei lá, sobre homossexualidade, trocar com uma pessoa que sabe aquilo que já é bom o suficiente. Eu não preciso ir a fundo, estudar ler todos os manifestos, em estudos psicológicos que tentam... Não precisa, entendeu? Eu acho que é mais uma questão de convívio mesmo, uma questão de proximidade social. Posso estar falando muita besteira, mas só que foi o que apareceu aqui na minha mente agora. Nada, foi ótima fala e tudo assim. Eu acho bem legal. Acho que é essa coisa, inclusive, só dar um parênteses aqui, que é essa coisa bem de construção de conhecimento paulo-freiriano, né? Tipo, em conjunto, assim, eu acho incrível. Agora é Camille. Completando o que o Josh falou, realmente tem várias nuances e, enfim, peculiaridades na máfia do alfabeto. E vários tons, né? Como ele falou, entre a escolha da cores há vários tons. Mas uma questão é que cada um vai sentir a sua sexualidade e a sua questão de gênero diferente, entendeu? Então, eu posso sentir de uma maneira e você vai sentir de outra. Nenhum vai ser igual. Isso foi uma coisa que eu aprendi esse ano e ajudou bastante. Mas, assim, todo mundo vai lidar de uma maneira diferente, enfim, vai agir de uma maneira diferente. A questão é isso. Então, eu acho que é por isso que há tantas denominações e é só uma maneira, tipo, de outra pessoa se sentir, de como a outra pessoa se sente, entendeu? Por isso que há tantas denominações assim. Eu acho que é por isso, entende? Mas também tem contexto histórico, tem isso tudo, como o Josh tinha falado. E é isso. Ah, sim. Então Gente, agora a Larissa, vamos pra... coitada, tá? Não, a Larissa é depois do Carlos. O Carlos digitou Ah, primeiro. tá, ok. Eu tô acompanhando aqui. Carlos botou algo que eu gostaria de pegar uma parte da fala do Natan, que é algo que eu percebi, sendo homem, é que no meu círculo social de outros amigos, homens, é a dificuldade de homens terem vínculo de parceria, de consideração com outros homens, de você ter um amigo para jogar futebol todo fim de semana, mas você não ter a liberdade de falar sobre seus sentimentos. E acredito que isso reforça muito o estereótipo do homem como alguém que é forte e imbatível. Acho que não só forte e imbatível, como também preso como preso de si próprio, sabe? Tipo, ele não consegue, como eu posso dizer, socializar, se sentir mais livre. E então acho que ele fica sempre naquela prisão interna. É assim, só dando um parênteses aqui, jogando assim aqui na coisa, pro ano que vem, eu e o Josh, a gente tava querendo muito fazer um projeto desse, ali. O João Gabriel, perdão, que eu sempre chamo de Josh pelo costume. Mas a gente tá querendo muito fazer um projeto pro ano que vem, que inclusive, tipo, por exemplo, que a gente pensou junto, e de fazer sobre um ciclo, tudo assim, de aprender novas masculinidades. Tentar, se tudo der certo, né, e daí tiver presencial e tudo assim ano que vem, fazer, tipo, por exemplo, ver se a gente consegue fazer um projeto para poder ter círculos, assim, sociais, para poder aprender, né, fazer com que outros homens aprendam novas masculinidades, que sejam, por exemplo, menos tóxicas, e sejam mais contatos com si mesmo, com o seu interior, do que com cobrado de você. Agora, só fazer um adendo muito, muito legal antes, que assim, que eu adorei, que você tem Novaes, assim, eu fiquei emocionado, porque, sei lá, eu nunca conheci ninguém na minha vida que não fosse da minha família que tivesse o sobrenome Novaes. Eu também sou Novaes. Assim, só coisa. Pronto, João Gabriel. Mas nem sei se eu tô na frente, se tem uma... Acho que o Matheus É, tá na Larissa. frente e a Larissa. Não. Larissa, no caso. Ah, tá, você achei que você respondeu alguma coisa. Ah, então é a Larissa. Pode falar, Larissa. Gente, bom dia, primeiramente. O meu primeiro comentário seria sobre a fala do Matheus, porque, assim, até gera dúvida, às vezes a gente fica falando, quando a gente fala sobre mulherismo africano e tal, aí vem sempre alguém falar, porque vocês vão separar o movimento, etc e tal. Mas eu acho que só de reconhecer que existem demandas diferentes por sermos mulheres pretas e existem diferenças de tratamento para a mulher branca,
já é um ponto. E, assim, não é questão de querer separar, sabe? Mas eu acho que também se você... tipo, é separado desde sempre. Tem um poema, eu vou colocar depois no chat direitinho, de uma moça que ela é pesquisadora dessa área. E, assim, quando a gente fala sobre... quando a gente fala sobre a questão da emancipação feminina e tal, tem até uma discussão sobre a criação do Dia da Mulher, porque, por exemplo, quando aconteceu o evento associado ao Dia da Mulher, a questão lá do incêndio, né, na fábrica e tudo mais, pô, e havia uma manifestação feminina. Mas, enquanto isso acontecia, mulheres pretas ainda estavam sendo escravizadas, sabe? Então, a gente tem que lembrar que em 1857, que foi quando aconteceu isso, nós pretas ainda estávamos sendo escravizadas. A escravidão nos Estados Unidos foi abolida em 1863. Aqui no Brasil ainda foi depois. Então, assim, não tem como a gente juntar esse discurso simplesmente num... Não é que a gente não deva influenciar a união, né, dessa emancipação, claro que não. Mas existem demandas diferentes, porque as coisas aconteceram em tempos diferentes. Enquanto a mulher branca estava lá lutando pelos seus direitos, a gente ainda não tinha sido permitida ter direitos, sabe? A gente não era vista nem como mulher, assim, para colocar em palavras básicas. Então, eu acho que a diferença está aí no discurso e essa atenção, porque o próprio imperialismo ele tem um padrão branco europeu. E só aí já está excluindo as pessoas de outras etnias. E então, acho que a volta do discurso é meio essa, sabe? Existem demandas diferentes e não dá para tratar tudo igual, apesar da gente ter coisas que precisam ser tratadas em conjunto e só conseguirão ser debatidas em conjunto. Sobre a questão da feminilidade e masculinidade, que eu acho que foi o João muito que falou, eu achei interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre a questão de não falar sobre para o homem o que seria, né? Realmente essa questão da negação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque pelo menos dentro do meu ciclo social, eu vejo muito uma contrariedade no sentido de do homem não saber se cuidar e não ser influenciado a isso. Até o comentário do menino que ele falou, né? Não, não ter essa influência sobre afeto e tudo mais. E sempre buscasse algo contrário ao que é imposto como feminino. Mas realmente nunca ter parado para pensar sobre o que seria o masculino então. Então a gente tem que sentar aqui e conversar sem ter toda essa toxicidade, sem ter todas essas coisas que são impostas. Eu acho que era isso que eu queria falar mesmo. Adorei a fala disso assim. Agora a gente tem um comentário aqui que eu acho que vai ser bem interessante a Alissa responder, por favor. Que o Eric falou, não sei se aqui tem presente, mas como é para uma mulher trans falar sobre feminilidade e masculinidade. Tem alguma diferença quando a mulher trans, antes de se descobrir uma mulher, vivenciar os privilégios de ser um homem, mesmo não querendo usufruir dos mesmos, e após se descobrir como de fato e tomar seu lugar como uma mulher? É uma dúvida que tem, espero não ter usado nenhum termo pejorativo, ou sei lá, está falando besteira, grato. Querido, toda pergunta é válida. Alissa, você pode responder, por favor, meu amor? Posso sim. Existe uma diferença sobre como uma pessoa trans é socializada. Porque, por mais que eu tenha sido socializada como um homem, por mais que a minha família queria que eu fosse um homem, é diferente, porque você interpreta o mundo, você interpreta as coisas de uma forma diferente. Por mais que a minha educação foi de um homem, eu ainda recebi coisas de mulheres, porque eu me atraía a esses núcleos, né? Então, não, uma pessoa trans, uma mulher trans, não tem uma noção ampla do que é masculinidade. Não é assim que funciona. E um homem trans não tem uma visão ampla do que é feminilidade, até porque
às vezes a pessoa trans, ela nasce, ela já nasce sabendo, praticamente, né? Aos 4 anos ela já sabe, e tudo isso é diferente para ela. Ela interpreta as coisas diferente para ela, para se adequar à sua transgeneridade, né? Então, para mim, falar sobre feminilidade, masculinidade, é um tanto diferente, justamente porque eu tive um pouco desses dois mundos, e na transição é quando a gente descobre, né? É quando comecei a minha transição de gênero, foi quando eu descobri o que é feminilidade. Como eu disse, eu tinha dificuldade de saber qual era a minha feminilidade. Os meus amigos que estão aqui podem confirmar, eu mudei muito de um tempo para cá, e muitas vezes de diferentes formas, entendeu? Então, eu demorei um pouco para descobrir o meu lugar, mas deixa eu ler a pergunta de novo, que eu me perdi. Descobrir como ser fato tomar seu lugar como uma mulher? Sim, tem. Essa diferença que eu acabei de falar. Agora, nesse exato momento, eu ainda estou em transição, né? Não terminei minha transição de gênero, e eu acho que isso nunca se termina de uma pessoa trans, mas enquanto mulher, eu ainda tenho esse bloqueio da sociedade para exercer minha feminilidade. Eu não consigo exercer a minha feminilidade em todos os lugares. Eu não consigo ser mulher em todos os lugares. Isso é triste, mas é o que é, né? A sociedade de hoje é assim. Mas, sim, nos momentos em que eu estou sendo eu tenho uma plena visão do que é ser mulher e do o que é a feminilidade, entendeu? Então, é isso, eu acho. Adorei a fala, tudo assim, querido. Então agora é a Clarissa. Você tá com a mãozinha levantada? Oi, gente. Sim, o que eu ia perguntar vai fugir um pouquinho do assunto, mas é um negócio que eu sempre tive dúvida. Como esse negócio de, assim, de abrosexualidade, omni-gay, essa polissexualidade, como é que isso é visto na comunidade? Assim, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Infelizmente, quem provavelmente conseguiria falar muito bem sobre isso não pôde estar aqui presente, que é o Alex. O Alex geralmente domina essa questão muito melhor do que eu, por exemplo. Mas, assim, a percepção que eu tenho, pelo menos, das polissexualidades são sexualidades totalmente válidas, assim, cada uma com seu contexto, cada uma com seu processo de criação, mas só que, pelo menos para mim, enquanto indivíduo, eu não me sinto lesado ou incomodado com todas essas sexualidades que estão agora sendo descobertas, entendeu? É isso. Pelo menos uma questão pessoal minha. Eu acho que bem, vou dar minha opinião sobre isso também, e vamos ver se eu consigo adicionar em alguma coisa. Eu, no começo, assim, quando essas coisas começaram a aparecer e começaram a se popularizar, eu tive um atrito, eu tive uma resistência, porque o que eu pensava cara, por que você tá usando esse novo termo, sendo que já existe um outro termo que significa a mesma coisa? Tipo, pra quê? Você só tá complicando as coisas, sabe? E pra mim era uma perda de tempo, e pra mim era uma euforia de sexualidade, porque hoje a gente vive muito essa euforia do novo, do diferente. Eu achava que era só mais uma dessas euforias, mas depois eu fui perceber que, tipo, ok, pode significar na prática a mesma coisa, mas existem diferenças históricas, existem diferenças culturais sobre esses termos, sabe? Então, é mais sobre uma questão de, cara, com que eu me identifico mais aqui? Qual que é mais confortável para mim? Como eu quero que as pessoas se refiram a mim? Como é que eu quero me identificar? Então, eu aprendi a ser menos resistente a esse tipo de coisa, por pensar que é só mais uma forma das pessoas se sentirem confortáveis na nossa sociedade, né? Só mais uma forma das pessoas serem
livres de rótulos, livres de padrões. Então é isso. Só para acrescentar aqui, é aquele negócio que eu havia falado. Cada um vai se identificar com uma coisa, vai lidar de uma forma diferente. Então, eu creio que por isso que há tantas denominações. E dessas tantas denominações, eu acho que a única que, assim, a comunidade vê realmente como um negócio que não, assim, não tem cabimento, é o tal da semi-bissexual, que é a atração por apenas um gênero, entendeu? Não tem muito sentido, entendeu? Enfim. Mas é É isso. complicado mesmo. Clarissa, querida, você levantou a mão, quer falar mais alguma coisa? Ou... Não, eu abaixei, gente. Tá aparecendo que tá levantado? Tava levantado, mas tudo bem. Não, tá abaixado. Ah, é? Enfim. Tá, então Tá, agora gente, é o... obrigada. Acho que vocês Nada. responderam minha dúvida. Agora pode continuar. Que bom. Agora é o Matheus. Então. E depois o Eric. As questões vão fervilhando, né? A gente vai se perdendo nas colocações. Eu vou voltar um pouco atrás para tentar explicar do meu expoente de estudo, né, algumas questões. Por exemplo, como a Camille falou lá no início, é sempre importante a gente pontuar. Quando a gente fala de gênero e sexualidade, de que lugar a gente tá falando isso? E no sentido de tentar entender para que lugar a gente quer levar o assunto, né? Quando a gente está falando de gênero e sexualidade, vai falar, por exemplo, de populações ameríndias antes da importação do pensamento europeu e colonizador, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente vai falar de um pensamento africano acerca de gênero e sexualidade antes da invasão europeia, a gente também vai estar falando de outra coisa. Por exemplo, no povo da Gara, que a autora Sobon Somé, eu boto até o nome aqui nos comentários, existem classificações distintas para as pessoas, mas uma classificação que é similar em todo o continente africano é a falta de generificação na língua, né? Ou seja, quando a gente vai falar de gênero neutro, a gente está falando de uma questão histórica, não de uma invenção da pós-modernidade, como sempre tentam colocar. Então, no continente africano, as pessoas se referiam sempre ao outro como o mais velho, né, ou o mais novo, nunca como a mulher ou o homem, né? Quando a gente generifica a língua, a gente generifica relações. Então, quando a gente nomina, dá nome, generificando, a gente vai criar, quando há uma confluência, existem pessoas que não vão se identificar a partir daquilo. Logo, elas vão querer criar nomes para dar conta da realidade delas, né? Como o João falou, a questão subjetiva que vai precisar ter um espelho na sociedade, né? Então, dar nome às coisas é importantíssimo. Primeiro, para um sentido de reconhecimento, né? Quando eu estava com mais ou menos 15 anos e entrei no Cefet, teve um dia que eu parei no espelho e falei para mim mesmo, eu sou gay. Sabe, quando você tem aquele momento de choque, assim, acordei, de despertar. Foi nesse momento da minha vida em que eu comecei a me entender e reconhecer que haviam outras pessoas como eu e que, tal como eu, elas também estavam passando por suas dificuldades. Então, já existe aí, a partir do momento de identificação, uma coalizão, um abraço, né, um despertar. Nossa, tem pessoas passando pela mesma situação, logo eu não estou só. Então, quando a gente vai discutir gênero e sexualidade, a gente sempre precisa pontuar historicamente, geograficamente, né, qual é o pensamento filosófico imperante, porque na população ameríndia, na população asiática e na população africana, não existe uma binariedade e uma generificação da língua e do pensamento, né? Não à toa que mulheres africanas foram rainhas de Oió, né? Como vários pesquisadores colonos europeus foram tentar colocar que só homens eram reis. Enfim, sobre a questão que a Lari trouxe,
é importante essa pontuação, mas o que acontece? O mulherismo africano ele vem trazendo discussões, tal qual o feminismo, que são complexos em suas próprias realidades, né? E numa mesa só a gente não consegue dar conta dessas várias realidades e dessas várias complexidades. O João comentou, né, que a questão da interseccionalidade. Né? O mulherismo africano ele não vai negar a questão da interseccionalidade, ele só vai dizer que são questões que são históricas, filosóficas e pontuais, que ao mulherismo e a questão da mulher negra e do homem negro não dão conta, eles não são suficientes. Né? Como eu coloquei, como está lá no post do Sexy Gen, tem várias as indicações de obras que são assim pontuais e introdutórias para a discussão do tema. Então, é um pouco sobre isso. Quem quiser saber mais, é só ir lá no Sexy Gen, o pessoal colocou aqui nos comments, que tem lá sobre isso, tá bom, gente? É isso. Sim, muito bom. Agora então a fala do Eric, por favor. Oi, gente, boa tarde. Bom dia. Eu tô aqui há um tempo já querendo falar, mas a vergonha tá me prendendo. É a primeira ação que eu tô participando da CPEX, então eu sou novato no Cefet, no segundo ano. E aí eu fiquei meio retraído, mas a Lari trouxe uma fala muito importante que eu não pude deixar de trazer, né, a minha participação aqui, mesmo que de forma por trás das cortinas. Ela falou uma coisa que me pegou e que eu venho estudando numa pesquisa, né, da UFRJ, que é muito interessante, que é sobre quando a masculinidade e a feminilidade, quando se fala nisso, é preciso falar de uma masculinidade e uma feminilidade preta, que é totalmente diferente quando você só fala de masculinidade e feminilidade. Tô nervoso, desculpa. Porque o homem preto, ele é muito mais cobrado do que o homem branco. O homem preto, ele é um alvo intenso de força, e sobre ele, de todas as formas, vem o machismo. É preciso o homem preto ser durão. O homem preto não pode chorar. O homem preto ele precisa sempre ser o protetor do lar dele, ele precisa ser o protetor da casa. É muito mais do que o homem branco, no caso, é construído, no caso, para ele. Porque o machismo ele afeta não só a mulher nessa intensidade, mas o homem também. Ainda mais quando se fala do homem, no caso, entre aspas, afeminado. Quando se é um homem afeminado, no caso, é um absurdo, né? Que você vê que ser feminino, no caso, está inteiramente ligado com mulher, com coisas de mulher. E isso te traz prejuízos, né? Tudo entre aspas, obviamente, por ser associado a uma coisa de mulher. E aí você é criticado por ser feminino. Tem muitas críticas em cima disso, né? E ainda mais quando você é um homem afeminado negro. O peso vem em dobro. Quando você é uma mulher negra, o peso vem com muito mais força. A mulher branca, ela é para casar. A mulher negra é para o sexo. A mulher branca é para você apresentar a sua família. A mulher branca é para você ter filhos, formar uma família. A mulher negra é a empregada, que você transa no quartinho de trás. Então, quando se fala sobre o masculino e o feminino, é preciso com toda a força falar sobre o masculino e o feminino preto. E a Lari trouxe algo, eu estava aqui me segurando, eu prometi a mim mesmo que não ia abrir o microfone, mas eu falei, eu vou tentar. E agora eu estou conseguindo me sentir um pouco mais à vontade de trazer um pouco do que eu queria falar, resumidamente, para não falar muito, mas é isso, eu sempre sofri por ser um homem afeminado. E depois que eu vim crescer, e agora com 18 anos, eu paro para pensar que, além de ser um absurdo, essa crítica, né, que tem um pouco da homofobia por ser por homem ter uma voz um pouco mais fina, por gostar de, sei lá, de teatro em vez de gostar de futebol, por gostar de ver, de vestir roupas escandalosas, roupas rosas, roxa, que são associadas à cor de menina e não da cor, sei lá, azul, preto, mais menino. Eu percebi um olhar crítico meu
foi se aguçando e eu parei para pensar, cara, além de ser extremamente escroto, isso tudo, né, ser completamente homofóbico, é escroto quando a gente para pensar que você está sendo julgado por ser feminino. Tipo assim, se isso tá ligado a coisas de menina, então você ser menina é um absurdo. Para a galera que critica, é um erro. Então você percebe que a mulher, ela, mesmo quando não é um ato dela, ela sofre vindo de terceiros. Quando um homem ele é categorizado como uma pessoa que faz coisas de menina, ele é criticado. Então, é um absurdo você ser uma menina, você ter coisas de uma mulher. Assim, tem muitas críticas em cima disso, mas eu vou fechar no que a Lari trouxe, que é muito importante, porque quando você é um homem preto, você é muito mais cobrado, você é um alvo de força de machismo, e a mulher preta é para transar, enquanto a mulher branca é para casar. Não é separar a discussão, né? Mas é importante trazer isso, que uma mulher branca, ela sofre, né, por ser uma mulher, e a mulher preta sofre por ser uma mulher e sofre por ser preta. E é isso, gente, estou um pouco nervoso. Nada que isso. Foi Só Falou falou super foi bem. ótimo. Eu adorei. Uhum. Por favor, Então, fale mais vezes. falei mais vezes, você falou muito Mas bem. eu vou só fazer um pequeno comentário, assim, rapidinho mesmo, que o tempo tá acabando. Eric, maravilhoso tudo que você disse. É muito importante os movimentos compreenderem suas interseccionalidades. Todos os movimentos acabam sendo bem ligados. E não só isso, existe tipo assim, eu lembro que o perfil que eu indiquei no Twitter, ele fala muito sobre a questão da infantilização do homem branco, que o homem branco é coitadinho, o homem branco ele vai sair para a faculdade, tem que ficar dentro da casa do pai, enquanto o homem negro ele é sempre visto como selvagem, como sendo tanto para a questão do sexo, quando se fala de ser um homem mais potente, de ser um homem mais forte, e não só isso, também a questão de ser a pessoa mais selvagem no sentido de ser mais propenso a ser um assaltante, mais propenso a ser uma pessoa violenta. Então, realmente, é muito importante a gente compreender essas interseccionalidades, e estou muito feliz que você falou. Sempre sinta essa vontade para poder falar no SexGen, nas próximas lives que a gente fizer, por favor. Sua fala foi muito, muito edificante mesmo. Muito obrigado. Que bom. Então agora, rápido, nosso tempo é finito assim, mas vamos terminar então aqui. Por favor, é a fala da Mariana Araújo Bianco. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, enfim, por tudo, todas as reuniões, porque é sempre muito incrível. E eu queria voltar naquele aspecto que perguntaram em relação às sexualidades multi, né? Pansexualidade, bissexualidade, omni, enfim. Eu acho, pelo menos, que eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso e eu vim trazer, e também puxando para o lado de quando as pessoas questionam, né, a quantidade de sexualidades que tecnicamente são a mesma coisa, e, enfim, o crescimento da sigla, que, na verdade, como todo mundo já disse, a necessidade da gente nomear todas essas sexualidades e gêneros, né? Porque, na verdade, é uma coisa... Na verdade, tudo está muito entrelaçado. Gênero, sexualidade, opressão, machismo é basicamente a base de todos os outros preconceitos, né? Enfim, e eu queria só comentar sobre por que a existência desses outros termos, já que basicamente, né, tem o mesmo um significado parecido. Porque eu acredito que existem elementos, né, que são atribuídos a essa sexualidade. Assim, um exemplo muito básico, assim, que é bem, bem basiquinho mesmo. Por exemplo, quando você assiste uma série e você quer atrelar, quer fazer um headcanon, que é tipo, você imagina um tal personagem com uma sexualidade ou um gênero, que não fica tão explícito assim, não fala explicitamente, ou não tem uma confirmação, só que você gosta de enxergar aquele personagem daquela forma. Vamos supor que você enxergue um personagem como bissexual ou pansexual. E normalmente isso, né, vem atrelado ao pelo menos é o que eu observo, o bissexual é mais
preto, gótico, sabe? E o pansexual é mais alegre, né? Então tem, querendo ou não, tem essas coisas que são atreladas à sexualidade e a gênero. Então, muitas vezes as pessoas elas não conseguem se identificar com essas coisas que são atreladas, por exemplo, à bissexualidade ou à pansexualidade. E também tem o contexto de que é um mundo, né? Então, existem países e, enfim, civilizações que vão utilizar outros termos justamente por causa da globalização, enfim, cada sociedade tem uma linguagem diferente. Enfim, eu vou encerrar para dar tempo das outras pessoas falarem, mas é isso. Nada, foi muito boa sua fala, obrigado. Então agora é a Mariana de Moraes. Oi, gente, bom dia. Para dizer que eu tô amando tudo mesmo. Eu já sou cadelinha de vocês. Outra coisa, esses dias eu vi nas redes sociais da Tatá, que é a mulher do Cossielo, um monte de gente deve conhecer o Cossielo, né? E ela estava falando que ela estava no shopping com o marido dela, e o marido dela foi trocar a filha deles, e não tinha um trocador, só tinha um trocador só no banheiro feminino. E ela estava falando, né, que, assim, uma coisa que eu concordo, né, que, assim, é meio difícil, né, um trocador no banheiro dos homens, né, mas, assim, para quem é homossexual e a criança tem 2 pais, como é que fica? Por que não um banheiro familiar que seja, no caso, para os dois, né, um berçário familiar, e não só um berçário no banheiro feminino? Isso quer dizer que só as mulheres podem trocar seus filhos, ou só as mulheres têm que fazer fazer as coisas para os seus filhos e não os homens? Como é que fica essa situação, né? E, assim, um banheiro familiar seria muito melhor em relação a isso. É isso. Seria muito legal. Até me lembrou uma parte, por exemplo, quando. Eu não sei se. Eu acho que não são em todos, mas, por exemplo, tem um shopping que é perto da minha casa, que é o Grande Rio, que lá tem isso. Tem, tipo, é um banheiro familiar. E tudo assim. Não, na verdade, não é em todos os shoppings, porque eu não lembro de ter visto, por exemplo, no Nova América e tudo assim. Mas no Grande Rio tem. Todos os banheiros têm uma área familiar ali que você vai. E realmente é muito interessante. Nunca tinha para pensar só, a colocação foi incrível. Então agora vamos falar pra. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eric. Ai, desculpa, gente. Ficou com a mão levantada no bonequinho aqui. Ah, tá. Tudo bem. Então, a Júlia. Bom dia, né? Eu queria completar o que a Mariana falou, porque como meus pais são separados, eu sempre vivi, quando eu saía com meu pai, eu sempre ia no banheiro de família, e era uma coisa, tipo, porque eu não podia ir no banheiro masculino, óbvio, e aí era uma coisa que, às vezes, eu não tinha banheiro familiar e eu tinha que ir no banheiro de mulheres sozinha. Aí ele ficava, tipo, sempre ficava mó tempão quando eu queria ir no banheiro, e até esperava a mulher chegar, e ele chegasse porque assim, falando, olha, pode ficar de olho nela, porque, tipo assim, é uma coisa que não faz sentido, sabe? Porque, além desse caso que você falou, mas é uma coisa que influencia todas as pessoas, então é uma coisa que dá na minha memória ainda, tipo, porque foi uma coisa que eu experienciei muitas vezes. E é muito doido a gente não pensar nisso, tipo, não ter ambientes pensando nessa forma de públicos, desde que o shopping é público, mas não é público, mas sobre isso, porque além de pessoas LGBTs, mas também de todos os âmbitos familiares, sabe? Já aconteceu comigo também, quando eu ia no banheiro com a minha mãe. Era muito curioso, porque quando eu ia, meus pais também se separados, e quando eu ia com minha mãe no shopping, eu entrava no banheiro junto com ela me levava lá dentro, deixava no meio das mulheres, eu entrava dentro da cabine, fazia minhas coisas e saía. Só que com meu pai não dava. Quando eu tava com meu pai, minha irmã não podia ir junto com ele pro banheiro. Então era sempre essa questão de esperar uma mulher realmente para poder se solidarizar, para poder ficar tomando conta. Isso é muito triste mesmo. Se tivesse mais banheiros familiares, seria realmente algo muito positivo. Seria uma coisa mais inclusiva e também mais confortável para a própria criança. Enfim.
Verdade, ficar mais confortável, né? Tudo assim. Então, acho que foi só isso para finalizar. Acho que a gente pode só falar da a Maria do Araújo Bianco. Você ainda tá com a mão levantada. Quer falar alguma coisa ou foi da outra fala que ficou? Não, ficou. Ah, Desculpa. sim. Nada, relaxa. Então, acho que é isso, gente. Já ajudei meio de tudo assim. Alguém quer me falar mais alguma coisa? Alguma coisa assim? Não? Ah, então, tudo bem. Deixa eu ver alguém. Licença, as reuniões são super necessárias. Ah, a Isso, gente ama sua vocês presença. estão Sempre tá fazendo aqui. um ótimo Beijão trabalho pra você. e espero que prospere muito, né? Que mais pessoas aceitem, né, sua sexualidade ou aceitem, pelo menos, participar de reuniões assim. É verdade. Então, é verdade. O Matheus falou, Cris, você não quer falar, gente? É a coordenadora do projeto aqui. Eu ia comentar aqui também e agradecer a participação de todos, todas, todos, e dizer que é um prazer enorme, que justamente a intenção do projeto é essa, criar esses espaços. A gente sabe que tá mais difícil agora com a pandemia, né? Tá todo mundo online para tudo, então assim, a gente sabe que as pessoas estão envolvidas em muitas coisas, mas sempre que a gente cria alguma atividade dessas, esse espaço, né, de falar livremente, né? Assim, a gente tem um tema que a gente é um fio condutor, mas ao mesmo tempo eu acho que esse modelo que a gente busca fazer de fazer uma mini apresentação, mas também ter a metade do tempo para interação, acho que é tudo, né? Acho que fica muito importante. Não é só a gente vir aqui e dar uma palestra, vamos dizer assim, né? Chamar uma pessoa para falar e vocês só ouvirem. Então a gente acha muito importante. Por isso que a gente sempre pede para abrir o microfone e normalmente tem dado muito certo, né? Eu acho que é importante, né? Eu acho que eu estava até conversando, não lembro com quem estava falando, poxa, é o único projeto assim na instituição, já tem uns anos, né? Então, eu acho que é porque demanda mesmo esse espaço, né, de dialogar sobre questões relacionadas à juventude, né, com foco em sexualidade, no caso, mas, assim, a gente vem trazendo também, vem buscando dar conta, né, das interseções todas, assim, é complicado, às vezes a gente não domina tudo, como a gente mesmo bem disse, né, e ninguém aqui é especialista, mas cada um vai buscando o seu espaço dentro do projeto, de acordo com as temáticas que mais se interessa, e dizer que o que faz esse movimento todo é justamente a participação, né? A participação dos alunos, de uma maneira geral, dos professores. Quando a gente faz presencial é muito interessante, porque sempre vem funcionários, vem tais participar também. Eu acho que isso é uma coisa muito dinâmica, né? A gente mostra que tem diálogo e que os assuntos atraem mesmo e dizer que a gente, até o final do ano, a gente ainda pretende fazer mais alguma atividade, né? E também não deixar como eles já mencionaram, de seguir lá na página, que lá a gente vai dando os informes e colocando as coisas. E é isso, gente. Eu estou aqui hoje com a câmerazinha fechada, que aqui hoje eu estou agora nessa correria de mãe. Nada. É isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos e tudo assim. E todo mundo que trouxe vários comentários maravilhosos. Vários, foi incrível. Muito perfeito. Então, Cris, quer fazer a foto, então? Ah, sim, vamos fazer. Quem pode printar aí? Hoje eu estou aqui no celular, nesse momento. Peraí, vamos lá. Porque está vindo notificação na hora que eu vou printar, mas vamos lá, deixa eu printar. Vai lá, sorriso. Vamos lá. Quem quiser abrir, gente, fica à vontade para abrir. Quem quiser abrir, gente, fica à vontade, tá? Tá, que a gente por aqui. Ajeitar. Difícil tirar. Alguém pode printar que o meu está com notificação direto. Oh, meu Deus. Deixa eu tentar. Vamos lá. 1, 2, 3. Acho que agora vai sumir. Vai sumir, filha. Já some na sequência. É a notificação do próprio Teams, não tem jeito. Eu posso tentar, se vocês quiserem. Só não posso abrir a câmera porque não vai rolar. Eu consegui tirar agora. Consegui. Acho que agora foi. Que bom. Então é isso, gente. Muito obrigado. O comentário de todos vocês foram incrível. Obrigado pela presença. Vocês foram realmente incríveis. Essa troca é super importante para a construção de conhecimento tipo, junto, né? Porque a gente aprende com vocês, você aprende alguma coisa com a gente. Acho que isso é incrível, assim. Então, um debate assim. Sigam a gente no Sexygênito, assim. A gente tá sempre tentando postar alguma coisa legal, alguma coisa assim, nova para vocês. E fiquem de olho nas novidades. Beijão. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença, pela